está seguro. Glórias a Deus. Aleluia, Deus Santo. Nós estamos seguros, meu amado. Por mais que algumas pessoas queiram dizer o contrário, isso não é verdade. Nós estamos seguros na presença do Senhor. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, relata uma história, e você já conhece, de Caim e de Abel. De Abel e de Caim. Eram dois irmãos. A Bíblia diz que, apesar de os dois serem irmãos, um deles tinha um instinto, se é que essa seria a expressão mais palpável, mais aceitável de se pronunciar. Enquanto um dos irmãos tinha um instinto mau, o outro apresentava um instinto melhor diante de Deus. Existia Caim e Abel. Os dois aqui, na verdade, sendo irmãos, não tinham o mesmo coração, não tinham o mesmo pensamento em alguns comportamentos diante de Deus. Diante da palavra, eu vejo aqui dois crentes diferentes um do outro. E a Bíblia diz que, na verdade, aqui um deles, Abel, era pastor de ovelhas. Haja vista que naquela época, meu irmão, não tinha profissão como hoje, de médico, na verdade, com um laboratório ali, com clínicas, laboratório, não tinha as profissões avançadas. Ou a pessoa estava na roça ou pescando, e ali ele era um pastor de ovelhas. Enquanto que Caim, ele era um lavrador da terra. Eu vejo aqui um crente chamado Abel, que cuidava das ovelhas, era um pastor de ovelhas. E vejo um crente Caim, que ali plantava, isto é, que lavrava a terra. Mas a Bíblia diz que apesar de os dois serem irmãos, um seguia uma profissão, outro seguia outra, e um tinha mais intimidade com Deus. A Bíblia diz que um certo dia, Abel foi ofertar a Deus. Assim como você que oferta a Deus com amor, eu não sei se é com amor ou com desamor, eu não posso julgar você. Mas assim como você oferta a Deus, que você dizima a casa do Senhor, esses dois crentes também dizimavam, ofertavam. E que a Bíblia diz que Abel, ele ofertou ao Senhor uma oferta, aleluia, com amor ao Senhor. Mas ninguém poderia entrar no coração de Abel e saber se ele estava ali ofertando com amor ou não. Mas a Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. E ali eu imagino o pregador e missionário Antônio, que Deus já havia sondado o coração deste homem chamado Abel. E ali, no mesmo instante, ali circunstancialmente, ou seja, paralelamente, o seu irmão aqui, o irmão na fé, irmão de sangue, chamado Caim, ele também ofertou a Deus. Portanto, temos aqui duas pessoas crentes ofertando a Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto Abel ofertou com amor, Caim não ofertou o melhor para Deus. E a Bíblia diz que quando Deus sonda o coração das pessoas, Deus pode saber, descobrir, redescobrir que Caim estava não mais dando o melhor para Deus. E a Bíblia diz, meu amado, que quando Caim soube que o seu irmão Abel, ele estava, na verdade, como se diz por aí, de bem na fita com Deus, e o crente a Caim começou a sentir que Deus havia rejeitado a oferta dele, o crente Caim começou a sentir inveja, começou a perseguir, começou a não mais olhar com amor, se é que ele tinha amor pelo irmão, e começou a planejar, arquitetar a sua queda fatal ou letal. E a Bíblia diz que Caim planejou e fez. A Bíblia diz claramente que estavam conversando os dois no campo, havia uma conversa entre ambas as partes. Enquanto isso, enquanto conversavam, eu quero que as criancinhas escutem a palavra, por favor, para os adultos entender também. Então, meu amado, a Bíblia diz que Caim planejou e praticou o crime de homicídio. A Bíblia diz que Caim matou o seu irmão, matou o próprio irmão. E aqui, portanto, gerou ali um caso muito raro naquela época. Aliás, foi o primeiro homicídio que a Bíblia registra. Até aqui tudo bem, mas o que me chama a atenção, eu gostaria que você entendesse comigo, é que quando Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, por mais que Caim esconder debaixo da mesa o seu ato pecaminoso,
Deus já sabia. E a Bíblia diz que Deus falou com Caim